Bom, meninos, olá, segundo ano, segundo bimestre, geometria espacial. Lembra que nos vídeos passados nós já começamos a geometria espacial e falamos dos prismas. Falei de tudo que tinha prisma, deixei exercício e muita atividade. Agora nós vamos falar ainda da segunda figura espacial, que são as pirâmides. Pessoal, pirâmide, o que é a pirâmide? Pirâmide ela é formada por triângulos. E sabendo que o nome das pirâmides é dado devido às arestas da base. Vocês já sabem o que é aresta, são os lados. Se a base dessa pirâmide tiver 4 lados, ela é uma pirâmide tetraída. Se a base dessa pirâmide tiver 5 lados, então ela é uma pirâmide pentagonal, ok? Mas primeiro vamos estudar o que é e quais são os elementos da pirâmide. Pessoal, a pirâmide ela é formada basicamente por triângulos. E ela possui um vértice, ok? Então, lá em cima você tem o vértice, tá claro? Você tem aqui a face lateral, que é essa partezinha de dentro. Vocês já sabem, né, pessoal? A face é a parte de dentro da figura. Eu costumo falar para meus alunos que a face é o rosto da figura. Tem a face lateral. Você tem outra aqui, ó. Agora nós temos a base, ó, a base aqui, ó. Isso aqui é chamado de base, tá ok? E essa base ela é formada, olha quantos lados, ó. 1, 2, 3, 4. Então ela é uma pirâmide de base, ela é uma pirâmide formada por 4 lados na sua base, ok? É um tetra. Então aqui, ó, pessoal, tá vendo essa aqui? Isso aqui ainda continua sendo da base. Você tá vendo esse lado aqui? O nome disso aqui é chamado de aresta da base. Tudo bem? Tô falando bem devagar para vocês entenderem. Pessoal, agora você tem o apótema. O que é a altura? A altura da pirâmide, ó. Então você tem o apótema, nós vamos aprofundar mais na frente. Aqui você tem a altura, ó. Isso aqui é chamado de altura. Pessoal, essa altura ela sai do vértice e vai mais ou menos até a metade da base. Beleza? Ela sai do vértice e vai mais ou menos até a metade da base. Porque ali ela vai pegar a aresta da base, seja de um lado ou do outro, e dividindo esse pedaço ao meio, que isso aqui vai ter um nome já já, que é o apótema que eu falei para vocês. E aqui nós temos o aresta lateral. Você já sabe o que é aresta. A aresta é o lado, né, pessoal? Não esqueça, face é a parte de dentro, a aresta é o lado da figura. Olha quantas arestas nós temos, ó. 1, 2, 3. Tudo isso é aresta, tá? E temos uma base apenas e as arestas e a aresta da base. Então você tem uma que é a aresta da base e aqui também a aresta da base, inclusive essa daqui. E temos a altura. Esses são os elementos da pirâmide, que a altura é representada pela letra H, pessoal. Isso é representação de altura. Pessoal, aí nós vamos estudar a pirâmide regular. Pessoal, pirâmide vocês já entenderam o que é. É uma figura formada com vértice e base e as laterais triangulares. E o que é regular? Regular, pessoal, é quando a base dessa figura tem todos os lados iguais. O nome regular significa lados iguais, ok? Então, quando a base é um polígono regular, significa que todos os lados dessa figura vai ser um polígono que tem todos os lados iguais. A palavra regular significa isso, ok? Vamos aqui num outro exemplo para nós. Olha só, pessoal, aqui nós temos aqui a pirâmide, certo? Você tem aqui uma pirâmide aqui. Eu vou desenhar ela novamente aqui para vocês, tá, pessoal? Eu já fiz um pouco a maquete no lápis, para depois eu passar a caneta para mostrar para vocês, porque eu faço manual, então não é tão fácil desenhar uma pirâmide. Veja que aqui você tem esse lado aqui, e você tem isso aqui formando a base. Olha a base da pirâmide aqui, tá vendo aqui? Essa é a base da pirâmide. Pessoal, essa base, como ele está dizendo que ela é regular, então eu vou chamar de A. Porque todos os lados aqui tem um lado igual. Então esse lado aqui, ó, ele é igual a esse, que é o mesmo desse, que é igual a esse. Então todos chamam A. Tudo bem? E vou chamar o lado dessa pirâmide de L, tá? L aqui. Então não esqueça, você tem esse lado da pirâmide, que tem esse aqui, ó, e tem esse outro aqui também, ó. Tudo bem? E o centro? Quem é o centro da pirâmide? Pessoal, agora sim, vamos entender, isso aqui é muito importante para nós. Isso aqui que vocês têm que ter muito cuidado, que não é tão simples. Quando você sai do vértice, que você vai topar até a metade da base, isso aqui você vai prolongar e vai pegar um lado da sua base e dividir isso aqui ao meio em 2 pedaços, entendeu? Então, onde você tem da altura que você topa, isso aqui é chamado de apótema.
Isso aqui, pessoal, também tem, ó. Você tem o lado, a altura da pirâmide, ó. Você tem a altura, que é ele vai do vértice até o centro da base, e aí ele vai formar aqui um triângulo retângulo. Tá vendo aqui o triângulo retângulo? Eu vou colocar letras, eu vou chamar isso aqui de G, eu vou chamar essa altura de H, tá, pessoal? Isso aqui é um H e isso aqui é um triângulo retângulo. E vou chamar isso aqui de M, esse pedacinho. E aonde ele toca na base, isso aqui é o centro, tá beleza? E sempre ele vai tocar no centro. Por que que ele tem que tocar no centro, professor? Porque ele tem, aonde ele toca na aresta da base, ele tem que dividir esse pedaço em mesmo tamanho. Por isso é que é chamado, ó, ele, ó, tá vendo? Ele desceu da altura, tocou no centro da base. Aí ele vai prolongar até uma aresta, a aresta lateral da base. Quando ele toca nessa aresta, ele vai dividir em dois pedaços do mesmo tamanho. Então é por isso que ele tem que trocar no centro. Beleza? Tudo bem. Então agora nós temos aí a relação de Pitágoras. Todo mundo conhece a relação de Pitágoras. Qual é a relação de Pitágoras? É hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Lembram disso? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado, então ele é chamado de G. Ok? E quem são os catetos? Os catetos é aqueles dois lados que formam o ângulo reto. Então você tem esse lado é um cateto e esse aqui é outro cateto. Então é m ao quadrado mais h ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Estou indo bem passo a passo. E o que é que significa o G, professor? Pessoal, o G é o apótema. Só que ele é o apótema de quem? Ele é o apótema da pirâmide. Ele é o apótema da pirâmide. Não esqueça disso, tá? Que ele está na face. Então, ó, o que é o apótema da pirâmide? Veja que isso aqui tudo é a pirâmide, certo, pessoal? Então, o apótema da pirâmide ele vai estar numa face lateral. Tudo bem? E o que é M, professor? M também é chamado de apótema, só que ele é o apótema de quem? Da base. Apótema da base. Entendeu, pessoal? Então, nós temos dois apótemas. Temos o apótema da pirâmide, é aquele lado que vai dividir a face lateral no meio. E temos o apótema da base, quando a altura desce, topa na base e a base vai dividir a aresta ao meio. Então, aqui nós temos o apótema da base e temos o apótema lateral. Tudo bem, pessoal? Apótema. Bom, depois de tudo isso feito, pessoal, eu quero que você saiba das regrinhas das fórmulas, que são as áreas e o volume. Vamos falar do volume? Eu acho o volume mais fácil. Por que o volume? O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Eu costumo dizer para o meu triângulo assim, da geometria espacial. Quando eu tenho biquinho, divide por 3. Se eu não tenho biquinho, você não divide por nada. Por exemplo, a pirâmide você tem o biquinho é o vértice. Beleza? Pessoal, o que é o volume? Volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Vou só relembrar um pouquinho antes. Quando nós falamos dos prismas, para você calcular o volume dependia da figura. É por isso que geometria espacial você tem que ter um domínio profundo da geometria plana de todas aquelas áreas. A área do quadrado, a área do retângulo, a área do losango, a área do trapézio, a área do triângulo equilátero e aí tem umas outras figuras. Então você tem que ter esse domínio. Por quê? Porque facilita a sua vida. Por exemplo, essa base aqui, ó. Isso aqui não é um quadrado? Quadrado não tem todos os lados iguais? Ah, professor, sua figura não está parecendo um quadrado, mas é um quadrado. Por quê? Porque é um polígono regular. Um polígono regular tem todos os lados da base iguais. Então ele é um quadrado. Se é um quadrado, como é que você calcula a área do quadrado? É lado ao quadrado. Se fosse uma base retangular, seria base vezes altura. Então você vai lembrar daquelas fórmulas da geometria plana. Beleza, segundo ano? Então vamos agora para a área. A área, pessoal, você tem o seguinte, você tem a área total, que ela é a área da base mais a área lateral. Pessoal, a área da base você já sabe, vai depender da base da figura. E aí você calcula a área dela e depois vai somar com a área lateral. E a área lateral, o que é? Vocês sabem que as áreas laterais são triângulos, ó. Você tem esse triângulo aqui, ó, tá vendo aqui? Você tem outro triângulo aqui, ó, e você tem esse triângulo aqui, ó. Você tem os que você tá vendo e o que tá lá atrás, entendeu? Então, são triângulos isósceles. A área lateral, ela é formada por triângulo. Triângulo o que, professor? Isósceles. E o que quer dizer isósceles, professor? Porque tem dois lados iguais e um diferente.
ok? Pois eu estou escrevendo a pirâmide é regular. Tá claro, pessoal? Então não esqueça, a área lateral ela é formada por triângulo isósceles e pois é uma pirâmide regular. Então toda pirâmide regular ela é formada por triângulo isósceles. Pessoal, alguns dados muito importantes aqui para ajudar a sua vida. Pirâmide regular. Pirâmide regular. Alguns dados aqui importantes. Como é que eu calculo a área da base? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui, pessoal, é um triângulo equilátero. É a área do triângulo equilátero. Lembra como é que você grava? 2, 3, 4. Raiz de 3, L ao quadrado dividido por 4. Olha o quadrado, pirâmide regular, ela vai ser triangular, quadrangular ou hexagonal. Lembra disso, isso é um macete que eu estou deixando para vocês. A pirâmide regular, ela vai ser triangular, quadrangular ou hexagonal. Quando ela for triangular, a base dela é um triângulo equilátero. Então você calcula a área da base por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quando ela for quadrangular, que é esse caso aqui, ó, que é um quadrado, você calcula a área da base é igual a L ao quadrado. E quando que ela for um prisma, uma pirâmide hexagonal? Nós estudamos o prisma hexagonal. Vocês dão uma olhadinha lá nos prismas, que não tem muita mudança não para a pirâmide. O prisma, a pirâmide hexagonal vai ser, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Não esqueça que 3 hexagonal, hex é 6, então ela tem 3 triângulos, 3 triângulos hexagonais. Ok, pessoal? Então, ó, não esqueça, a área da base da pirâmide hexagonal, 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Veja que é bem parecida com a de cima. A diferença é que a de cima é dividido por 4 e a de baixo por 2. Ok? Então, grava isso aqui, que isso aqui vai facilitar muito a sua vida. Quando falar de pirâmide regular, triangular, você é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quando falar pirâmide regular, quadrangular, é L ao quadrado, para calcular a área da base. E quando for hexagonal, pirâmide regular hexagonal, é 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Bom, turma, então continuando. Então vejam bem, pessoal, que essas dicas são muito importantes para nós. Isso facilita para você na hora dos seus cálculos, porque ele vai ter que deixar claro para você se a pirâmide é regular, triangular, quadrangular, hexagonal, beleza? Aí grava essas formulazinhas, porque aqui, ó, você já elimina como é que você calcula a área da base. Tudo bem? Depois eu vou mostrar isso nos exemplos. Bom, turma, agora vamos lá. Já vou dar uma dica do exemplo para vocês. Agora aqui nós temos o seguinte. Pirâmide, ó, lembra que eu falei para vocês? Pirâmide triangular regular. Bom, pessoal, o que nós temos aqui? Aqui nós temos o seguinte. Eu vou desenhar a pirâmide para vocês para ficar mais visível, tá bom? Para ficar bem prático e fácil para vocês. Então aqui nós temos para facilitar a nossa vida. Olha bem, aqui está a pirâmide. Ele está dizendo que é uma pirâmide triangular regular, beleza? Então você já tem alguma noção do que é uma pirâmide triangular regular. Significa que a base tem todos os lados iguais, beleza? Aí ele deu esse valor aqui, né, que é a área esta aqui, ó. Todo ele vale 2, não é isso, pessoal? Só que cada pedacinho desse vai valer 1. Por que eu sei que ele vale 1? Porque eu tenho o apótema da pirâmide e o apótema da base. Quando eu tenho o apótema da base, ele vai pegar a minha aresta lateral e dividir em mesmo tamanho os pedaços. Beleza? Então aqui, ó, vou fazer o desenho aqui. Desculpa aí pelo desenho, tá, pessoal? Porque às vezes não fica tão visível. Mas eu quero que vocês mesmo entendam como é que é a situação, a coisa. Isso é que eu quero que você entenda. Aqui os desenhos nos livros tem tudo impecável, bonitinho. Tudo bem? É porque eu estou fazendo aqui manual. Mas vai melhorar, tenha fé em Deus. Então aqui eu vou chamar de G, tá, pessoal? Aqui eu chamo de G. E esse pedacinho aqui, ó, tá vendo aqui esse pedacinho? Esse pedacinho eu vou colocar um M aqui, para facilitar a nossa vida. Bom, aí a altura ele deu para nós também. A altura vai ser raiz de 22 sobre 3. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá agora continuar esse nosso cálculo para facilitar a nossa vida. Bom, na letra, então essa tá a pirâmide com os dados, ele já me deu isso aí, ele me deu a base da pirâmide, dizendo que ela é uma pirâmide triangular regular, me deu a sua aresta valendo 2, ok? Então todos os lados valem 2, e me deu a altura, está dizendo que a altura dessa pirâmide ela vale raiz de 22 sobre 3.
Tudo bem. Aí ele pede na questão, calcule o apótema da base. Apótema da base. Pessoal, olha só uma observação. O apótema da base, já que o triângulo ele é uma pirâmide triangular regular, então eu já sei que a base dele é um triângulo que equilátero. Vou fazer o desenho do triângulo equilátero aqui para vocês, para facilitar. Então o meu lado vale 2, certo? Por quê? Porque se é equilátero, todos os lados valem 2. Ok? Então meus lados valem 2. Pessoal, como é que eu calculo a altura de um triângulo equilátero? A altura do triângulo equilátero, ele é calculado por essa regrinha. Por isso que eu falei para vocês, que vocês aqui vai ter que lembrar da geometria plana. A geometria espacial, às vezes, fica tão difícil para o aluno, porque é muita forma que ele tem que lembrar de onde? Desde o seu 8º ano a o 8º, 9º, 1º ano todinho. Porque a geometria espacial é a geometria plana ali dentro. Então é por isso que você tem que lembrar dessas fórmulas. Agora tem um macete muito claro para nós. Pessoal, quando eu tenho a base, quando eu tenho um triângulo equilátero na pirâmide regular, significa que ela mede, a altura dela é 1/3. Então é como eu pegar essa altura aqui, pessoal, ó, dividir em 3 pedacinhos. Só que eu estou pegando apenas 1/3, que é o pedaço que vai topar aqui embaixo. Então você tem aqui, ó. Olha bem a observação. O apótema de um triângulo equilátero, mede 1/3 da altura. Lembrou disso aí? Isso aí a gente vê lá na geometria plana. Então, o apótema de um triângulo equilátero mede 1/3 da altura. Tudo bem? Aí você tem que lembrar da altura do triângulo equilátero. Qual é a altura? É L raiz de 3 sobre 2. Bom, pessoal, então vamos calcular o apótema. O apótema é esse pedacinho aqui, ó. Vocês já sabem que ele toca a base, dividindo em 2 pedaços, eu chamei ele de M, ok? M de Maria. Então vai ser nada mais, nada menos que 1/3 vezes a altura. Professor, sempre vai ser 1/3? Vai. Quando ele fala o apótema de um triângulo equilátero, ele sempre vai ser 1/3 da sua altura. Isso é regra, isso não vai mudar. E a altura, quem é a altura? A altura é L raiz de 3 sobre 2. Bom, pessoal, quem é o L? O L é o lado. Qual é o lado? O lado desse triângulo aqui, ó, não é 2? Que o triângulo equilátero tem todos os lados iguais, então ele vale 2. Então vai ficar M igual 1/3 vezes 2 raiz de 3 sobre 2. Olha como é que ficou. 1/3 vezes, qual é o valor do L? Que é o lado do triângulo, 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser M igual. Aí agora você multiplica em cima e multiplica embaixo. Porque aqui eu tenho duas frações, ó, 1/3 vezes 2, raiz de 3 dividido por 2. Você multiplica em cima e multiplica embaixo. Então, 1 vezes 2 vai ficar 2 raiz de 3. E 3 vezes 2 vai ficar 6. Não dá para dividir, mas eu vou simplificar tudo por 2. Tudo bem, pessoal? Então, o meu apótema vai ser 2 dividido para 2 dá 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 6 dividido para 2 dá 3. Então, qual é o valor do M de Maria que ele pediu? O apótema da base é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Tá claro até aqui, pessoal? Eu disse para vocês, não é uma matéria tão simples, mas é entendível. Tudo bem? Agora vamos para a letra B. Pessoal, na letra B ele pede o apótema da pirâmide. Lembra que nós temos o apótema da base e temos o apótema da pirâmide. Apótema da base, ok? Olha aqui, ó. Apótema da base é esse pedacinho aqui. E o apótema da pirâmide é aquela que ele vai do vértice cortando a lateral de um dos triângulos dessa pirâmide. A face lateral. Então, esse aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui é que é o apótema da pirâmide. E esse aqui, ó, é o apótema, ó, apótema da base. E eu vou desenhar aqui para vocês. Fazendo o desenho, eu vou tirar as medidas que ele tá me dando lá. Tudo bem? Eu vou chamar aqui de G, eu vou chamar aqui de H e vou chamar aqui de M. Lembra que eu falei para vocês, ó, olha lá o triângulo, ó. Olha lá o triângulo, ó. Veja lá. Tá vendo lá em cima? Esse é o triângulo, ó. Triângulo retângulo até, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele é o triângulo retângulo. E ele diz que aqui é G, aqui chama H, que tá lá na frente, ó. Tá vendo? Lá na frente. E aqui é chamado de M. Então, vocês já sabem que se eu quero o apótema da base, teorema de
Pitágoras. Desculpa, pessoal. Se eu quero o apótema da pirâmide, teorema de Pitágoras. Se eu quero o apótema da base, tudo isso só para a pirâmide regular, pessoal. Pirâmide regular, triangular. Se eu quero o apótema da base, não esqueça. Qual é a regrinha? É 1/3 vezes a altura. O apótema da base da pirâmide regular. E se eu quero o apótema de quem? Do lado da pirâmide, se eu quero o apótema da pirâmide é o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Veja essa diferença. Apótema da base para apótema da pirâmide. Apótema da base é o quê? 1/3 vezes a altura. E o apótema da pirâmide é o teorema de Pitágoras, que é o triângulo retângulo G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Então pronto, vocês perceberam que o valor de G você não tem? Mas você tem o valor da altura, que é raiz de 22 dividido para 3 ao quadrado. E você tem também o valor do M. Por que eu tenho o valor do M? Porque nós acabamos de calcular. Olha o valor do M calculado aqui. Então, vou substituí-lo aqui. Agora, a álgebra. Todo mundo sabe, ó. Raiz quadrada, não é isso? Elevado a 2, mata a raiz. Raiz quadrada elevada a 2, matou a raiz e o E está elevado. Mas não esqueça que quando ele está elevado, significa que o numerador e o denominador está elevado a 2. Tanto o numerador como o denominador elevado a 2. O numerador você cortou raiz com 2, mas o denominador você tem que resolver. 3 ao quadrado. Então vai ficar G ao quadrado é igual a 22 dividido para 9. Por que 9, professor? Porque 3 ao quadrado dá 9. Ok? Ó, 3 ao quadrado dá 9. Mas você não cortou, professor? Eu cortei o 2 por causa da raiz do numerador. Mas o denominador não está na raiz. Então ele tem que ser elevado a 2 e resolver essa potência. A mesma coisa acontece com esse outro. Então, quando você tem denominadores iguais, você conserva apenas o denominador e soma os expoentes. Então, o que acontece? Quanto é 22 mais 3? Vai dar quanto? 25. Bom, não esqueça que o G está elevado ao quadrado. Aí você vai tirar a raiz dos dois agora. Então, G vai ser igual a raiz quadrada de 25 sobre 9. Então, quanto é raiz quadrada de 25 e quanto é raiz quadrada de 9? Então, G é igual a raiz quadrada de 25 é 5 e o outro é 3. Tudo bem? Então, a raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 9 é 3. Tudo bem, pessoal? É um nó na cabeça, né? Mas assiste o vídeo várias vezes que eu tenho certeza que vocês vão entender. Tudo bem? Pessoal, letra C. Letra C, ele pede a área total. Pronto. O que é a área total? A área total é a área da base, não é isso, pessoal? Mais quem? Mais a altura. A área total ela é formada somando a área da base mais a área da altura. Então vejam nós que a área da base ela foi calculada, né, pessoal? Como é que se calcula a área da base? Lembra lá da teoria? A área da base ela é calculada porque não é uma pirâmide triangular regular, então a sua base é um triângulo equilátero. Como é que eu calculo a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá bem aqui, ó. A área da base, ela é calculada pela área do triângulo equilátero, porque nós estamos falando de uma pirâmide triangular regular. Eu sempre coloco a forma para vocês memorizar, tá ok? Então, a área da base vai ser igual. Qual é o valor do lado do triângulo equilátero? Tá bem lá na figura, ó. 2, ó. Todos valem 2, os lados. Então, vai ser 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok, pessoal? 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E quanto é que vale raiz quadrada? Quanto é que vale 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, pessoal, não é nada mais, nada menos que 4, raiz de 3 sobre 4. Ok? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 sobre 4. Aí 4 dividido para 4 não dá 1? 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Então, a área da base é igual a raiz de 3. Ótimo, que maravilha. Já calculei a área da base. Agora eu tenho que descobrir a área lateral. Ai, professor, mas que canseira, é assim mesmo. Segundo ano, vocês estão preparando para o PAS, Enem, tudo isso vocês vão ver. E tá lá nas suas provas, tá bom? Então, pessoal, a área lateral. Qual é a área lateral? É 3 vezes a área do triângulo. Por que 3? Porque a sua pirâmide ela é formada por 3 triângulos. 1, 2 e o terceiro que está lá atrás que você não vê. 1, 2 e o terceiro que está lá oculto que você não vê. Por isso que ele é multiplicado por 3. E aí é só você calcular a área de 1 e multiplicar por 3. Como é que se... Lá na geometria plana, bonitões, como é que se calcula a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Lembra, para calcular a área de qualquer triângulo que não seja equilátero,
pode ser o escaleno ou o isósceles, ele é calculado pela base vezes a altura dividido para 2. Bom, pessoal, o que é que nós temos que fazer aqui? Uma outra loucura. Então, você tem lá o seu triângulo, certo? Tá lá, bonitinho. Nós temos a altura dele. Agora, não é mais... Cuidado, não vai confundir isso aqui, não, ó. Isso aqui é o G, tá ok, pessoal? E o G nós já calculou. Quem é o valor do G? O valor do G é o apótema da pirâmide. Quem é o apótema da pirâmide, pessoal? Pirâmide, o apótema da pirâmide nós já calculamos. Quem é o apótema da pirâmide, pessoal? O apótema da pirâmide é o G, é o valor do G. Lembra lá na figura? Ó, mostro de novo para vocês, ó. A apótema da pirâmide é isso aqui e a apótema da base é esse pedacinho aqui. Então, nós estamos calculando agora esse aqui, ó. O apótema da pirâmide é esse pedaço aqui, que é o G. E nós já calculando ele aqui, ó, 5 sobre 3. Então, você vai pegar aqui, ó, 5. A base você já sabe que é 2, então essa apótema desse lado da pirâmide é 5 sobre 3. Coloquei aqui bem apagadinho, mas dá para você ver, ó, 5 sobre 3. Ok? Então, a área lateral é igual a 3 vezes 2 vezes 5 sobre 3. Tudo isso dividido por 2. Professor, por que 2 vezes 5 sobre 3? Porque não é base vezes altura? Quem é a base? O 3 é da fórmula, tá? Ok? Vezes, quem é a base? A base é 2, que não é um triângulo equilátero, de lado 2. Ok, e quem é a altura? A altura nós já acabamos de calcular, que é o apótema da pirâmide, que é 5 sobre 3. Está aqui, ó, 5 sobre 3. Olha que maravilha, pessoal. Eu posso, ó, cortar esse 2, eu vou fazer bem prático. Corto. Por quê, professor? Porque está dividindo. Corto, porque está dividindo. Sobrou quem? 5. Pessoal, eu estou fazendo um pouquinho direto porque meu espaço aqui está muito curto, tá bom? Então, ó, divisão com divisão anulou. Divisão com divisão anulou. É como se dividisse, ó, 2 dividido para 2 dá 1. 3 dividido para 3 dá 1. Então, 1 vezes 5, 5. 5 dividido para 1, 5. Por isso que a área lateral, pessoal, é igual a 5. Então, descobrimos a área lateral. Então, a área lateral é 5. Se você não quiser, faz, ó, multiplica, e depois divide por 3 e depois multiplica pelo inverso da segunda e que você vai dar nesse resultado. Então, a área total, pessoal, ela é o quê? Não é a área da base é raiz de 3, mais a área lateral. Então, essa daqui eu tenho a área total. Quem é a área da base? Olha lá, ó, a área da base é 3 e a área lateral é 5. Beleza, pessoal? Canseira, né? Vamos agora para o volume. Volume é a área da base vezes a altura dividido para 3. Pessoal, quem é a área da base? Nós já acabamos de calcular aqui, ó, a área da base. Então, é raiz de 3 vezes quem é a altura? É 22 sobre 3. Aí, agora, você vai multiplicar aqui, ó. Ok? A área da base vezes a altura dividida. Aí, eu multipliquei aqui, ó, você multiplica o que está dentro, ó, 22 vezes 3, vai dar volume é igual raiz quadrada de 66 dividido para 3. Ok? Eu multipliquei, ó, 22, eu multipliquei aqui, ó, 22 vezes 3, deu 66 dividido por esse 3 aqui, ó. E ainda dividido pelo outro 3. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra dessa regrinha? Eu tenho certeza que vocês lembram. Vocês são chique. 66 dividido para 3 vezes 1/3. Porque, ó, olha bem, o denominador do 3 aqui é 1, ó, desse 3. Então, ó, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí você multiplica numerador e denominador. Então, vai raiz de 66 vezes 1, raiz de 63. E 3 vezes 3, 9. Então, o volume vai ser igual a raiz quadrada de 66 sobre 9. Pessoal, eu sei que é uma loucura. Então, a resposta ficou, ó, V igual raiz quadrada de 66 dividido para 9. Porque, ó, 3 vezes 3, 9. 66 vezes 1, raiz de 66. Ok, pessoal? É uma matéria canseira, mas eu vou voltar muito nisso aqui, que nós só estamos começando. Nós vou voltar muito e vou reprisar muito para vocês. Ok? Daqui a pouco eu vou passar os exercícios para que vocês treinem e façam, pessoal. Assiste o vídeo várias vezes, ok? Abraço a todos.